Boa noite a todos, os presentes e os audientes. Bem-vindos à Casa do Caminho e à apresentação do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, 30 de novembro de 2022, com a live de número 123. A gente sempre tem informações das coisas que acontecem, né? E eu vou ler aqui uma carta que foi escrita no tempo de Jesus, né? Esse documento foi encontrado no arquivo do Duque Cesadini, em Roma. Essa carta, onde se faz o retrato físico, moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, ao tempo de Jesus. Interessante. Fala dessa fotografia aqui. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade. E os seus discípulos dizem que é filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm o estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, e, em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto, e há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mais semelhante aos cabelos. São muito longas, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar, faz-se amar, e é alegre com gravidade. Diz-se que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas faz raramente, e quando ele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escrevestes, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço, sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus,
Não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina esse Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Disse que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter ele recebido grandes benefícios de saúde. Porém, a tua obediência, estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale a tua majestade, tua fidelíssimos e obrigado. Públio Lentulus, presidente da Judéia. Então, como eu disse, esse documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Não especifica a data, mas é da época de Jesus. Esta carta, onde se faz o retrato físico e moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, ao tempo de Jesus. Jesus só tem que nos proporcionar admiração, né? O Mestre Jesus foi um ser, né? Filho direto de Deus, que veio para mostrar-nos a segunda revelação. A primeira foi Moisés, a segunda foi a vinda de Jesus, para mostrar que meu reino não é desse mundo, e que o amor tem que ser maior, né? E a terceira revelação, justamente foi a codificação da doutrina espírita, né? Coordenada por Allan Kardec. Então, quando nós falamos revelação, é o contato de Deus com nós encarnados. E a codificação da doutrina não é nada mais, nada menos do que a oportunidade que nos dá para podermos entender como funcionam as coisas, né? Entre os dois mundos, que na realidade é um mundo só, o mundo dos desencarnados e o mundo dos encarnados. Nós vamos estar sempre ou aqui ou lá. Quando estamos aqui, estamos prestes a ir para lá. E quando estamos lá, demorará muito para estarmos voltando para cá. Então vamos aproveitar o dom da vida que Deus nos deu e vamos fazer o maior bem que nós pudermos, tá? Bem, são 690 mil pessoas desencarnadas por Covid, né? A média é de 77 mortes por dia, e tem aumentado o número de pacientes internados. Tem tido preocupações muito grandes a esse respeito. Todo cuidado é pouco. Nossas orações aos que desencarnaram por essas e outras moléstias, né? Eu queria apenas falar sobre algumas efemérides que estão acontecendo. O dia hoje, dia 30 de novembro, é dia da memória de todos vítimas das armas químicas, né? O dia 30 também é o dia da amizade argentino-brasileira. Também é o dia do Estatuto da Terra e o dia do teólogo. Certo? Marcos, o sorteado de hoje, a ganhadora do quadro é Ana Lúcia Rosa. Por favor, Ana Lúcia, faça contato com a gente para você estar recebendo. E a ganhadora do livro, que pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos, é Thelma Francischelli. Thelma, da mesma forma, faça contato com a gente para você estar escolhendo qual dos dois que você vai querer, tá? E o livro de hoje é um livro novo, recém-lançado, por um autor que já vendeu 1 milhão de exemplares, e com o dinheiro da venda desse 1 milhão de exemplares, sustenta cerca de 110 mil pessoas. Assim como, né, Chico Xavier, o De Luca faz. Então, eu faço questão de divulgar, né? Não sei se dá para ver daqui, dá para perceber? Ou aqui agora, né? Que inclusive é um nome muito sugestivo, porque, veja bem, nós sempre percebemos que tem muitas pessoas que estão sempre preocupadas com o amanhã, né? E muitas vezes ofendidas ou preocupadas com o que aconteceu ontem, né? Só que tem um detalhe: o ontem passou e o amanhã não chegou.
Nós temos que viver o aqui e agora mesmo. E esse capítulo que eu vou fazer a leitura aqui agora, é o capítulo 2, e que diz exatamente, é o nome do livro, aqui e agora. Só para informação, o livro contém 230 páginas e 30 capítulos, e muita informação. É fantástico o quanto esse autor faz, né? Consegue transmitir para nós umas palavras bem mais simples, né? Ele, inclusive, esse capítulo foi feito a partir dessa informação. Que poderia eu ter-te? Porque poderia eu dizer-te, ó, referendo, só talvez, que procuras demais, que de tanta busca não tens tempo para encontrar coisa alguma. Quem escreveu isso foi Siddhartha. Siddhartha é o Dalai Lama, né? O primeiro Dalai Lama de toda essa história que nós conhecemos. E tem uma cultura bastante interessante no que diz respeito à parte da espiritualidade. Então, diz o De Luca, com muita frequência, em conversa com amigos e familiares, para tentar justificar uma certa ausência de nós, afirmamos que nossa vida está uma correria. Quem não fala isso, não? E, de fato, está, na maioria das vezes. Vivemos num ritmo muito acelerado. Temos que atender inúmeras exigências. E assim ficamos assoberbados, sem pausas, atolados de afazeres, compromissos e metas. Tudo isso, porém, tem um alto preço. O monge budista, aqui ele dá um nome, Thich Nhat Hanh, que nas minhas contas eu vou chamar de Buda só, mais fácil. Diz qual é o preço. Nós frequentemente ficamos tão ocupados e nos esquecemos do que estamos fazendo ou de quem somos. Conheço muitas pessoas que dizem que se esqueceram até de respirar. Nós nos esquecemos de olhar as pessoas que amamos e de apreciá-las até que elas desapareçam. Até mesmo quando temos algum tempo livre, não sabemos como entrar em contato com o que está se passando dentro de nós. Por isso ligamos a televisão, pegamos o telefone como se fôssemos capazes de fugir de nós mesmos. É bem interessante, né? Dentre os inúmeros prejuízos desse modo atribulado de viver, o qual costuma nos tirar do aqui e agora e nos deslocar para um instante futuro, está a desconexão com nós mesmos, com as pessoas à nossa volta, com as tarefas que realizamos. Muita coisa fica no piloto automático, e isso fatalmente nos leva a experimentar um vazio interior, acompanhado de tédio, ansiedade, empobrecimento das nossas relações afetivas e ausência de satisfação com as nossas tarefas. Enfim, há muita atividade e pouco envolvimento com a vida. Há muita superficialidade e pouca essência, o que nos leva a um adoecimento como seres humanos. Estamos acelerados para encontrar a felicidade em algo que, supostamente, está para acontecer. Enquanto isso, a vida passa por nós, as pessoas passam por nós, as oportunidades passam por nós. Uma criança sorri para nós, uma linda canção toca no rádio. O espetáculo do pôr do sol acontece bem diante dos nossos olhos e nós perdemos a capacidade de contemplar esses e outros problemas e outros pequenos milagres que diariamente nos visitam. Eu me recordo de um episódio ocorrido com Chico Xavier. Por acaso, né? Veja bem, quem está sendo lembrado aqui, né? Que ele narra como sendo um dos fatos mais expressivos da sua vida. Ele mesmo nos conta, o Chico. Eu estava em Uberaba, há uns 2 anos, esperando um ônibus para ir ao cartório. Da nossa residência até lá tem uns 3 quilômetros. Nós, com o horário marcado, não podíamos perder o ônibus. Mas, quando o ônibus estava quase parando, uma criança de uns 5 anos
apresentando bastante penúria. Gritava por mim de longe. Chamava, tio Chico, mas com muita ansiedade. O ônibus parou e eu pedi então ao motorista, pode tocar o ônibus, porque aquela criança vem correndo em minha direção. E eu estou supondo que esse menino esteja em grande necessidade de alguma providência. O ônibus seguiu. Eu perdi naturalmente o horário. A criança chegou ao meu lado, arfando, respirando com muita dificuldade. E eu perguntei, o que aconteceu, meu filho? Ele respondeu, tio Chico, eu queria pedir para o senhor me dar um beijo. Esse foi um dos acontecimentos mais importantes da minha vida, disse Chico Xavier, né? Que bela lição de consciência do momento presente. Uma criança correndo em sua direção era mais importante do que os compromissos burocráticos, que, frente à riqueza do momento, poderiam ficar para depois. Se Chico Xavier subisse no ônibus, provavelmente nunca mais encontraria aquela criança para receber a ternura de um beijo. Fato que ele próprio catalogou como um dos mais importantes da sua vida. E quanto a nós? Quantos beijos, abraços, conversas, encontros temos perdido? Muitas vezes estamos atrás do ônibus que nos leva ao futuro, esquecendo de viver a beleza do aqui e agora. De que forma fugir desse estado de quase inconsciência de nós mesmos e de tudo que nos cerca? Parece-me que a resposta não pode ser outra. Tornar-se consciente, estar atento e acordado para o momento presente. Tocar a vida profundamente em cada instante, como recomenda o Dalai Lama. Em todas as nossas atividades, estejamos conscientes do que estamos fazendo. Precisamos nos reconectar com nós mesmos, reconectar-nos com a vida e a nossa volta, incluindo tudo e todos que nos cercam, propondo que nesse instante, ou assim que lhe for possível, apenas não demore, você pratique a seguinte meditação da atenção plena e volte a ela todas as vezes que você se sentir no piloto automático. Onde quer que você esteja, de olhos semiabertos, dedique atenção à sua respiração. Perceba a inspiração e a expiração. Algumas vezes, não force a respiração, apenas sinta. Depois procure sentir o seu corpo. Observe-o atentamente, da cabeça aos pés. Tente sentir as batidas do seu coração. Faça isso sem pressa. Após, volte a prestar atenção à sua respiração calmamente. Em seguida, abra seu olhar e comece a observar o ambiente à sua volta. Portas, janelas, móveis, paredes, objetos decorativos. Sinta a temperatura ambiente, a luminosidade e algum aroma presente. Aprecie a beleza à sua volta, a organização, a funcionalidade de cada objeto, o conjunto das cores, os bens que você dispõe, o seu conforto. Depois volte a ter consciência da sua respiração. Pronto. Agora você pode lentamente retornar às suas atividades. Mas a meditação continua. Doravante procure estar consciente em tudo que fizer. Toque a vida profundamente, em cada momento. Trabalhe consciente do que está fazendo. Coma consciente do que está comendo. Ande consciente do que está andando. Converse consciente do que está falando. Relacione-se consciente da sua presença e da presença do outro em cada encontro. Ore consciente de que está orando. Leia consciente de que está lendo. No início, é provável que a rotina capture. No piloto automático, está tudo certo. Apenas volte ao seu estado de atenção plena no momento presente. Com a persistência dessa prática, ela se tornará um dos hábitos mais saudáveis da sua vida interior. É importante, aliás, não é só importante, é fundamental, que a gente aprenda que o ontem passou, o amanhã pode não chegar. Podemos à noite, ser descartados dessa vida.
E o importante é viver o hoje, o aqui e agora. A vida é um presente fantástico, maravilhoso. Se nós começarmos a valorizar a importância da vida, com certeza a nossa vida vai melhorar e muito. Muito obrigado. Boa noite a todos. O evangelho de hoje é o capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o item que a gente vai ler hoje é o número 9. A cólera. O que é a cólera? É a raiva, é o rancor, é o ódio que temos muitas vezes. Quem vai nos dizer isso é um espírito protetor, Bordeaux, 1863. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vós considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja no conhecimento do Espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo, a menor comparação, vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar, encolerizados, os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência, causada pelas contrariedades, em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frênese, no seu delírio, o homem colérico se volta contra tudo, à própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que despedaça por não obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros, ao menos pelo respeito a si mesmo. Deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a sua saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter: o pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que mágoa mortal não sentirá se num acesso de arrebatamento cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida? Em suma, em resumo, no todo, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la. O espírito, aliás, é incitado por outro motivo, o que ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Então, toda contrariedade, por menor que seja, não aceitamos, porque o nosso orgulho não aceita ser menor do que ninguém, e isso gera a cólera. Nós não aceitamos os bons conselhos, os ensinamentos. Achamos que sabemos muito, rebaixamos ao puro instinto, e aí
falta o amor. Quantos erros cometidos através da cólera causamos nas pessoas, causa em nós também que cometemos, causa na nossa família, na sociedade, em todos em nossa volta. Na revolta que temos, falamos palavras que magoam e depois de dita, nunca mais nós conseguimos apagar. Saiu da boca, não tem como voltar mais. A cólera se torna uma agressora para a nossa saúde, no nosso bem-estar. Ela gera infelicidade para as pessoas em nossa volta, sem considerar que num ato desse poderia ser causa de morte de alguém, no momento, né? E nos causando a recriminação por toda a nossa vida, pela nossa consciência. Mas se nós conseguirmos usar a consciência, né, a sabedoria, a inteligência nossa, podemos fazer sem cólera, mas com o uso do perdão, do entendimento, né, na prática da caridade, que é o degrau para se chegar a Deus. Então que a gente possa conseguir vencer essa tribulação que muitas vezes nos chega, né, de repente. Então, como disse o livro, né, vamos respirar, vamos entender, vamos compreender e deixar passar essa irritação. Assim é uma evolução nossa. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e que possamos deixar Jesus entrar no nosso lar, na nossa vida, no nosso sentimento, no nosso pensamento, para que possamos fazer uma mudança urgente. Uma mudança de sentimento, mental, moral, emocional, para que possamos sair das heranças enfermiças, das quais todos nós, adoentados que somos, de encarnações passadas, buscando conhecimento, a gente tem retardado cada dia mais a volta para casa, a casa que vai nos ajudar, a casa que tem a palavra de vida eterna, a casa onde Jesus se encontra, onde a luz clareia, onde a vida plena tem lugar e permanece nos ensinando que fora da caridade não há salvação, fora do amor, mas do amor verdadeiro e não da ilusão, o homem vai conseguir encontrar a paz, vai conseguir encontrar a doçura, a beleza. Jesus não está ali. Jesus está no coração daqueles que realmente estão buscando, que estão distantes, necessitados, urgente, de uma transformação, da luz, da paz e da esperança, da coragem, para enxergarmos a vida com os olhos do amor, aonde nós encontramos a beleza, a felicidade, a paz.
Quando eu faço a pintura, eu coloco no varal para que seque mais depressa, para que o Chico possa pôr as molduras. E eu tenho um canteiro de flor. E o beija-flor, toda hora, ele está ali, sabe, naquela flor. E a hora que a pintura está no varal, o beija-flor vai. Você vê que beleza, que encanto, meu Deus. Ela é real, ela é verdadeira. Ela vem trazer o amor, a cor, para que possamos sair das ilusões, buscando a verdade, buscando a paz, a coragem, a determinação. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus. E dentro do nosso evangelho de hoje, a cólera. O que é a cólera? É a paixão, esse impulso. Nós somos, primeiro de tudo, instinto. O instinto, ele bem trabalhado, ele é necessário, porque ele nos faz despertar. Aí vem as sensações, mas sem um sentimento, sem buscar a razão. O que é esse instinto, né? Essa sedução. Nós precisamos despertar para o momento dessa dor tão grande que nós estamos passando, que Jesus quer que a gente melhore, se transforme, para que a gente comece a entender que somos espíritos imortais, que nós estamos aqui para uma transformação, para uma melhora. Nós não viemos a passeio. Nós temos a necessidade de resgatar, de pagar. Então, vamos despertar para que a gente comece a trabalhar o que há de errado em nós, os instintos. Não é? Ah, mas eu nasci assim, eu sou assim. Não vamos esquecer que nós estamos aqui num mundo de sofrimento e de expiação, para resgatarmos coisas erradas que nós fizemos em vidas anteriores. E hoje, elas pedem, não é? Uma mudança urgente, para que a gente possa sair dessa doença, dessa enfermidade, de achar que é assim mesmo, eu sou assim. Não esqueça, nós não podemos esquecer que nós viemos para melhorarmos aqui, e não para continuarmos com os nossos defeitos, com os nossos erros, com as nossas imperfeições. Nós viemos em busca do amor, em busca da verdade, para que possamos sair urgentemente desse estado de imperfeição, buscando a melhora, buscando Deus na sua infinita bondade e misericórdia. A cólera nada mais é que esse impulso violento contra aqueles que, falando a verdade,
O colérico, ele se ofende, porque ele não tem ainda a verdade. Então ele acha que é daquela maneira e ele passa a ofender aqueles que não concordam, não é? A maneira de pensar. É o que nós estamos vivendo hoje. Uma obsessão tão grande por acharmos que nós somos os certos, que como eu penso, como eu falo, é o correto, é o verdadeiro. Mas, na verdade, nós estamos agindo ainda com o orgulho, com a cólera. Né? O que é o cólera? A cólera é a raiva. É você não aceitar e agir com, né, com esse instinto de ameaça, de rebaixar o outro, de brigar, de se fazer melhor. Né? Que o orgulho nos leva a crer melhor que qualquer um dos. Né? Não. Nós não podemos julgar ninguém. Nós estamos aqui aprendendo. E nós temos que ser humildes para que possamos viver em paz, em equilíbrio. Uma só família. É isso que Jesus quer de todos nós. Formarmos uma única família. É o que nós estamos tentando fazer com a doutrina espírita, não é? Para que todos possamos falar uma só língua, um só pensamento, pensamento de amor, pensamento do bem, do respeito, da fé-razão, do acerto. É o que Deus quer de todos nós. E quando nós, né, vamos mudar a cólera para o cólera, é uma doença infecciosa gravíssima, tem matado. Na África, ela é uma devassa, né? Epidemia sem dó e sem piedade, leva milhares de pessoas. O cólera. Para ver a gravidade, tanto quanto epidemia, doença, né? E como um instinto, gente. Nós podemos transformar esse instinto em sentimento, em amor verdadeiro, em razão, luz e esperança para um mundo melhor. Vamos fazer de nós pessoas melhores, pessoas cordatas, que possamos entender o outro, amar o outro, que é o que nós não estamos vendo, esse amor verdadeiro, essa esperança, para que, né, as doenças, a pandemia nada mais é que uma doença do equilíbrio. Então nós estamos andando na contramão da verdade, dessa pureza doutrinária que Jesus nos trouxe, e através desses avatares, como Cláudio leu, Buda, quantas mais pessoas com um conhecimento enorme, não é? Nos trouxeram, foram aqueles que nos guiaram para um caminho melhor. E Jesus vem
através da doutrina espírita, guiar-nos para o caminho da verdade e da vida. Então é necessário que busquemos, sem demora. Deixa Jesus te abençoar. Zé Carlos de Lucas sonhou que ele estava psicografando um livro. No sonho, eu fiquei encantado com o sentido profundo da frase autografada, com letras de um azul celeste e uma caligrafia que não era minha. Ao acordar, procurando entender tanto quanto possível o significado do sonho, concluí que o autógrafo se destinava a mim mesmo. Percebi claramente que lá no meu interior eu ainda não admitia a possibilidade de Jesus me amar, em função de todos os erros, quedas e fracassos que a gente vem cometendo. Mas Jesus, Ele não vai te amar. O que você fez? Você matou? Jesus veio para os doentes. Ele vem com todo o amor nos tirar do chão, nos tirar dessa agonia. E o homem não aceita. Eu não sou digno de que entreis em minha morada. Oh, meu Deus, se nós não formos dignos de que Jesus entre no nosso pensamento, no nosso consciente, o que será de nós? Não é assim. Jesus está a todo momento com todos nós. Os bons espíritos, espíritos de luz, a todo momento, estão ali para nos erguer do chão, nos tirar de todas essas, fracassos, essas imperfeições. Jesus, os bons espíritos, quanto será que... Vamos fazer uma observação. Quando fala espíritos de luz, a gente acha que eles estão lá em cima, no céu. Não, eles estão no meio de todos nós. Porque é aqui que eles precisam nos ajudar, nos apacentar, nos equilibrar, nos ensinar, nos trazendo as suas verdades para que a gente possa se equilibrar. Eles estão aqui, no nosso meio, trazendo todas as informações precisas, nos ajudando, nos auxiliando a enxergar, fazer um mundo melhor, uma pessoa melhor. Eles estão aqui conosco. Eles não estão lá longe, não. Eles estão aonde está o erro, aonde está o desequilíbrio, aonde está o desamor, a desatenção. Jesus querido, comumente esquecemos que Jesus ama os imperfeitos, os frágeis e pequenos como eu, como quase todos nós. Ele é o bom pastor que vai em busca das ovelhas mais distantes e perdidas. É capaz de dar a vida por elas. Ele não deixou as 99 ovelhas lá em cima, que elas estavam seguras, e foi desceu os montes, os lugares tenebrosos, para encontrar aquela que se desviou do rebanho. Esse é Jesus. Esse é o nosso amigo e mestre. Com sabedoria, ele vem nos tirar do sofrimento, da dor, para que a gente possa conhecer, para que a gente possa trabalhar e viver em conexão com um mundo melhor,
um mundo de luz e esperança, que através dos nossos sentimentos e dos nossos, da vontade, da melhora, da transformação, nós vamos fazer um mundo melhor. É necessário que todos nós possamos orar com segurança, com certeza, não é? Para que essa luz, essa energia, ela possa arrebanhar todos que se encontram adoentados nas trevas, agoniados, para vir formar um só rebanho, para um só pastor. É isso que Jesus quer de todos nós. Obrigada, Senhor. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, não é? Deixemos, então, Jesus nos abençoar. Vamos, nesse momento, orar. Que Ele possa segurar as nossas mãos, enxugar os nossos prantos, levantar o nosso ânimo. Ouçamos sua voz dizendo para levantar e seguir em frente, esquecendo o mal que passou. Que sempre é tempo de recomeçar, que já somos amados como somos, que tudo o que em nós ainda é imperfeito, pequeno e falho, deve ser aceito, acolhido, amado para ser transformado. E enquanto tudo isso vai acontecendo, nossas portas para Jesus vão se abrindo e Ele então aliviará o nosso cansaço, restaurará as nossas forças, renovando o nosso caminho. Deixe Jesus entrar no seu coração. Obrigada, Senhor. Movimentai as vossas falanges amigas em favor de todos nós adoentados. Que possamos, nesse momento, buscarmos para valer Jesus, deixando tocar o nosso coração, o nosso sentimento, para que possamos enxergar a luz, a esperança que vai nos levar a dias melhores, a obter a saúde, o equilíbrio, a doce paz, nos envolvendo, nos protegendo. Ó Jesus, amigo, mestre e médico, esteja conosco sempre, nos ajudando, que possamos, ao sentir desanimados, medrosos, inquietos, desarvorados, que possamos buscar Jesus, erguendo nosso pensamento numa prece de amor e gratidão, para que eles possam, esses espíritos de luz, que estão tão próximos de nós, possa adentrar o nosso coração e nos salvar, nos tirando de todas essas enfermidades. É só querermos. Vamos sentir mais a luz e a esperança, esse amparo tão grande que os espíritos de luz têm nos ofertado para vivermos melhores. Nossa Mãe querida, Maria Santíssima, ajuda-nos, nos proteja hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai a Deus por nós, os sofredores, agora e na hora de nossa passagem ao mundo espiritual. Obrigada, Senhor, a todos que em casa, nos seus lares, estão esperando, aguardando com a água. As águas já estão sendo fortalecidas, fluidificadas. O ambiente já foi asserenado, abençoado, limpo de fluidos pesados. O lar está em serenidade, em amparo. Façam o evangelho no lar. É a luz que adentra e os bons espíritos que vão pernoitar com cada um daqueles que fizeram o evangelho, daqueles que entraram em oração, lá pousando com os familiares, trazendo a doce paz. Obrigada, Senhor. Graças a Deus.